Sabe, eu gostaria de falar um pouco de você, da minha história, mas principalmente do que Deus é capaz de fazer na vida de cada um de nós. Mas, biblicamente, eu posso provar de que tem 5 coisas que Deus nunca viu. É bíblico e tem a ver com minha vida. A primeira coisa que Deus nunca viu é um homem ou uma mulher que ele não possa amar. Ele pode amar a todos. E eu, voltando na minha história, e talvez você poderia voltar na sua, e a gente buscar um paralelo no Senhor. Eu me lembro que eu nasci numa família bonita, bem estruturada, um pai e uma mãe que tinham se conhecido 15 anos antes, que casaram, que esperaram 10 anos para eu nascer, mas quando eu tinha 3 anos e meio, eles decidiram se divorciar. E ao se divorciar, não somente teve um distanciamento, mas teve uma ruptura muito conflitiva, dramática, e eles foram para um fórum. E nesse fórum eu tinha que decidir com quem que eu ficava, mas na realidade, juridicamente, eu não podia definir. Mas eu defini, eu queria ficar com meu pai. Mas o juiz não permitiu. O juiz disse, você vai ficar com tua mãe. A lei na Argentina diz que um filho com menos de 7 anos fica com a mãe. Meu pai, preparado, e acho que ele já sabia disso, tinha um carro esperando, e ele decidiu me pegar, ir para esse carro que estávamos esperando e simplesmente sair do fórum, deixando minha mãe, os advogados, o juiz e todas as pessoas esperando na sala. A partir daí foi bem conflitivo todo o processo. Minha mãe, por um lado, procurando, advogados procurando, a justiça procurando, e eu com meu pai andando por um monte de lugares. E foi uma fase muito, muito difícil, e eu me lembro perfeitamente de cada dia, porque eu tenho isso muito presente na minha mente. E meu pai se tornou alcoólatra. Então ele começou devagar, mas todos os dias ele bebia, ele não podia trabalhar, ele foi para uma cidade, ele foi para outra, até saiu do país, etc. E aí foram 3 anos e meio, até eu cumprir 7 anos. Quando eu fiz 7 anos, ele voltou, teve que enfrentar a justiça, porque foi uma coisa muito delicada. Ele tinha feito um desacato ao juiz, o rapto de um menor. Foi muito complexo. Até aí, minha mãe já tinha conhecido outra pessoa que apoiou durante todo esse processo muito conflitivo que eles tiveram, que era a pessoa que estava vinculada à Itália. E aí, quando meu pai volta, ele fica dentro da minha casa, sem poder sair da minha casa, porque ele nunca tinha tido passagem pela polícia, nada pelo estilo, e fizeram, entre aspas, uma detenção domiciliar. Esse foi o início da minha vida. Mas, que coisa, meu pai fumava muito, meu pai começou a beber muito, se tornou alcoólatra, e olha o amor de Deus. Eu nunca bebi e nunca fumei na minha vida. Então, primeira coisa que Deus nunca viu, e esse tem a ver com você e comigo, Deus nunca viu um homem, ou uma mulher, ou um jovem, ou uma jovem, não importa a tua idade, não importa a tua nacionalidade, não importa o que aconteceu, quem que te abandonou, com quem que você ficou, que ele não possa amar. A segunda coisa que Deus nunca viu é um pecador que ele não possa perdoar. Assim ele perdoou meu pai, assim ele perdoou a minha mãe, assim nós conseguimos ter posteriormente um relacionamento aceitável, embora eles não moravam juntos. Minha mãe casou novamente com um italiano, ela foi morar na Itália, eu fiquei com meu pai, trouxe meu pai. Posteriormente, quando eu já era praticamente um adulto, porque eu comecei muito cedo a trabalhar, a morar comigo, e aí eu vi, em primeiro lugar, o amor de Deus. Em segundo, sem conhecê-lo, sem ter intimidade com ele. Em segundo lugar, eu vejo como que ele pode perdoar o pecado das pessoas, perdoar toda e qualquer situação, independentemente do que você tenha feito, por onde você tenha andado, as coisas que tenha acontecido, mas ele pode, de fato, vir e perdoar. A terceira coisa que Deus nunca viu é uma situação, um homem ou uma mulher que ele não possa sarar. E eu senti o amor de Deus sarando minhas feridas, sarando
a minha alma, olhando para meu pai com amor, olhando para minha mãe com amor, e ao mesmo tempo prometendo para mim mesmo que eu iria construir uma família diferente daquela que eu tinha vindo. Aí eu conheci a Fernanda, minha origem é italiana, mas eu nasci na Argentina, fui morar no Brasil, e aí eu conheço a Fernanda tinha 14 anos, nós não começamos a namorar na hora, esperamos quase 4 anos, assim de flerte, olhando um para o outro, tal, até que começamos a namorar quando ela tinha 18 anos. Eu costumo brincar que eu esperei que ela chegasse aos 18, e aí nós começamos a namorar. Mas aí eu vejo, de fato, o amor de Deus na minha vida. E aí eu começo a despertar para a minha vida profissional no Brasil e, de fato, caminhar de uma forma bem intensa, buscando sobreviver, buscando ganhar dinheiro. Eu estava muito preocupado em fazer, estava muito preocupado em ter, era totalmente focado no negócio, mas eu não estava preocupado com o meu ser, com minha alma. Não estava preocupado, nem conhecia, nem tinha intimidade com o Senhor. E nessa situação eu casei. E nessa situação eu tive filhos. E ainda, bem complicado, porque quando eu estava namorando com a Fernanda, ela começou a, não vou falar me impressionar, mas me colocar contra a parede sutilmente, como esse é o estilo, falar, olha, Tony, nós precisamos decidir se você casa, se você não casa. E num determinado momento eu senti que tinha uma pressão relativamente grande, e eu falei, olha, Fernanda, eu estou me sentindo pressionado, sobre pressão, não vou tomar nenhuma decisão. Então ela falou, então, para que continuar juntos? E eu falei, ok, então a partir de hoje a gente dá um tempo e não namora mais. Passou o tempo, eu comecei a me envolver numa campanha política, conheci algumas pessoas, e uma pessoa que eu conheci nesse processo, eu comecei a sair. Não estava namorando, estava solteiro, a pessoa preciosa, uma pessoa do bem, uma pessoa bom caráter, de excelente família, uma pessoa diferenciada. E eu falei, olha, eu creio que está aqui uma alternativa muito boa. Mas constantemente eu lembrava da Fernanda e constantemente eu pensava em voltar com a Fernanda. Embora eu estivesse saindo, eu estava me sentindo muito feliz e eu cria que estava sendo uma solução. Mas a partir do momento que teu coração e os teus pensamentos estão divididos, alguma coisa não está bem. E num determinado momento, já num relacionamento mais íntimo, inclusive, saindo, viajando, etc., eu decido que o meu negócio era voltar com a Fernanda. E eu volto com a Fernanda. Mas passam 20 dias, 30 dias e eu recebo uma ligação. Me lembro como se fosse hoje. E a pessoa me cumprimenta e eu falo, olha, como vai? Que bom te ouvir. Eu não me lembro se era bem a mudança de ano, então feliz ano novo, se não me engano foi isso. E fala, olha, eu não estou ligando bem para desejar feliz ano novo. O que eu estou querendo te falar é de que eu estou grávida. E eu tive, nesse momento, senti um gelo no meu coração. Eu não era convertido, eu não conhecia o Senhor. Eu falei, bom, nós temos que dar um jeito. E a pessoa falou para mim, não tem jeito. E não somente não tem jeito, como veio pessoa da família falar comigo, etc. E a partir daí, nesse instante, nesse mesmo momento, eu já tinha voltado para Fernanda. Eu pego o carro, saio de Ubatuba, estava no Ubatuba, voltei para São Paulo, na cidade de Jundiaí. Falei, Fernanda, tem uma notícia bomba para te dar. E a notícia bomba é que a fulana está grávida. Casamento reversível, mas paternidade não. Então, se você, imaginem o choque, imaginem o impacto dessa notícia. E aí, choro para cá, totalmente triste. Bom, o que nós fazemos? Mas eu olhei para ela e falei, olha, mas se você aceitar, e se você de fato estiver disposta, nós casamos. Mas você tem que esperar que isso aqui se defina. Mas eu vou ser firme e eu vou voltar. Eu vou dar um nome para a criança que vai nascer.
eu vou ficar presente, mas é importante que você saiba, seja a primeira a saber. Eu saí da casa dela, fui para a casa da minha mãe morava no Brasil também, falei, mãe, você vai ser avô. E minha mãe ficou apavorada e falou, Tony, o Alfeu, que é o pai da Fernanda, vai te matar. Falei, não, mãe, porque ela pensou que a Fernanda estava grávida. E falei, mãe, não é a Fernanda. É muito pior. Porque se fosse a Fernanda, seria mais simples o processo, porque já estamos num processo de casar mesmo e tal. E aí, ficou uma situação extremamente tensa. Fui comunicar para a família da Fernanda. Foi um horror. Mas eu quero mostrar como que Deus é capaz de transformar situações. Porque Deus nunca viu nenhuma situação, e é bíblico, que Ele não possa transformar. E a partir daí, não somente fomos curados, mas vimos a nossa vida transformada. A Fernanda abraçou a causa, a Fernanda se apaixonou pela Bruna, a Bruna nasceu, ela começou a fazer parte da nossa família, aí veio o Stefano, aí veio o Bruno, e a Bruna foi crescendo com uma excelente mãe que ela tinha, mas também acolhida por nossa família. E a Fernanda foi um anjo até o dia de hoje, que tem profunda admiração pela Bruna, e a Bruna tem profunda admiração pela Fernanda, pelos seus irmãos Stefano e Bruno, e obviamente nós tivemos sempre uma excelente relação durante todo esse período. O que eu quero te falar com isso? Primeiro, não tem nenhum homem, nenhuma mulher que Deus não possa amar. Ele nunca viu alguém que não possa amar. Segundo, ele nunca viu um doente que não possa sarar. Sarar da alma, sarar fisicamente, e ele estava me restabelecendo. Terceiro, ele nunca viu uma situação que ele não possa reverter. E ele reverteu todas essas situações na minha vida. Também eu vi um Deus que nunca viu alguém que ele não possa perdoar. Ele perdoou meus pais, me perdoou toda aquela situação. E aí, nesse entorno, nessa família que se constitui, chega um dia que minha cunhada fala, olha, Tony, eu vejo você, eu tinha importado uns chassis da Argentina e de ônibus, e eu ia vender no Brasil. E aí a pessoa que tinha mandado importar e que ia ficar com o chassis, pressionado pela Mercedes-Benz, decidiu não ficar mais com esses carros, com esses chassis de ônibus. E aí ele chegou para mim e falou, olha, não posso mais ficar com esses chassis. E aí eu fiquei carregando esse entulho de chassis, e foi muito difícil, foi uma época bem desafiante, eu tinha gastado tudo que eu tinha com esse chassis, e minha cunhada chega e fala assim, olha, Tony, eu te ouvi falar a respeito desse chassis, e que a Mercedes vem isso, que a Mercedes vem aquilo, e eu, olha, vai ter sábado um jantar com um grande executivo que foi vice-presidente da Mercedes, e que ele vai estar trazendo justamente vai estar ministrando uma conferência. Eu falei, Ângela, não, e ele é cristão. Eu falei, Ângela, olha, Deus não me atrapalhando, tá bom demais, e olha, não é meu negócio. E aí nós tivemos uma outra situação aí em Jundiaí, eu não fui nesse jantar, obviamente, mas no outro dia, no domingo de manhã, a minha cunhada fala, Tony, você não sabe o que você perdeu. O doutor Pedro Paulo Varela, que foi vice-presidente da Mercedes, que hoje exporta chassis de ônibus para a África, para não sei onde, foi quem ministrou a conferência. Foi espetacular. E ele hoje exporta ônibus para o mundo inteiro, e ele faz isso. Quando ele fala ônibus, chassis de ônibus, aí a espiritualidade na hora se abriu. Falei, me conta mais, me fala mais. Não, porque a Donep, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Então, se você ligasse, você ia amar. E eu, casado, 3 filhos, 2 com a Fernanda, e uma filha que eu ganhei estando solteiro. Falei, eu gostaria de conhecer este homem. E, de repente,
E aqui entre nós, não era nenhuma espiritualidade, era apenas uma atitude comercial. Na segunda-feira de manhã, liguei para esta pessoa. O senhor que é o doutor Pedro Paulo Varela? Sou. Olha, eu fiquei muito sensibilizado porque minha cunhada me falou a seu respeito, e quando um homem tão bem sucedido, um empresário, tem essa sensibilidade de poder vir e, e estar ministrando conferências tão importantes, gostaria muito de conhecer o Senhor. E ele pergunta para mim, você é casado? Eu falei, sou. Sabe? Você tem terno? Eu falei, terno? Terno? Sim, terno. Você tem. Então, quarta-feira, 8h30 da noite, no Clube Nacional, que é um clube sofisticadíssimo, entre o Pacaembu e os Jardins, eu gostaria de te ver lá. E vai com tua esposa. E eu confesso que naquela época estava de moda o filme Proposta Indecente. Falei, pô, um cara empresário, o que eu vou com minha mulher de terno e gravata num clube sofisticado? Me pergunta se eu tenho terno, extremamente estranho. E aí eu peguei, fui com a Fernanda, com o melhor terno, carrão, entro no clube, e aí eu vejo uma cena totalmente diferente. Eu vejo um homem que parecia um Papai Noel sem barba, muito carinhoso, e a mulher dele que parecia uma árvore de Natal totalmente iluminada, toda cheia de joias, muito emperiquitada, maravilhosa. E eu chego no lugar e falo, doutor Pedro Paulo Varela, por aqui, por aqui. Mas eu começo a sentir um ambiente diferente. E de repente vejo que as pessoas se alinham e aí eles mandam a gente entrar para uma outra sala e tinha cadeiras e uma mesa central. E aí ele começa a falar e de repente ele diz, aí eu falei para a Fernanda, isso aqui está me cheirando reunião de network marketing, ou marketing de rede, ou alguma coisa do gênero, venda indireta, direta, sei lá o quê. Aí fala, por favor, Tony, não começa. E aí ele se senta na mesa, manda todo mundo sentar, eu sento. Aí do meu lado tinha um moreno alto, boa pinta, tremendamente elegante. E ele fala, olha gente, vamos dar a mão e vamos orar. Aí esse moreno pega minha mão, chiquérrimo, pega minha mão e começa a amém, amém. Ele me sacudia e eu olhava para ele assim. E aí eu olhei para a Fernanda e falei, Fernanda, isso aqui é uma roubada. Falo, Tony, por favor. E aí começa, e aí para isso, aí o tio Pepe abre a Bíblia e ele traz uma palavra. E eu achava aquilo extremamente estranho. Aí depois, não somente isso, começam a ter testemunhos. E passa o primeiro testemunho, o segundo testemunho. Aí vem uma pessoa que em paz descanse, que depois se tornou um grande amigo. E ele tirou um envelope do bolso e falou, olha, eu tinha isso e eu tirei aqui meu exame e Deus me curou, mas ele estava com um paletó escuro, cheio de cabelo, que tinha caído. Falou, porque eu estou fazendo químio e rádio, mas eu sei que não tenho mais. E aí eu cheguei para a Fernanda e falei, Fernanda, se Deus curou e está todo estropiado desse jeito, o que seria se não tivesse curado? Olha o nível de frieza. Aí veio outro testemunho, e aí outro testemunho. E quando veio o outro testemunho, era como se Deus estivesse falando comigo. E num determinado momento, eu começo a ter um flash rápido de tudo que tinha acontecido na minha vida lá atrás, quando eu praticamente conduzia meu pai alcoolizado, quando meus pais se divorciaram, quando eu via meu pai assim, numa situação realmente vejatória. Comecei a me lembrar de tudo que tinha acontecido, até chegar um momento que tinha acontecido há pouco tempo atrás, que nós tínhamos construído um prédio no Ubatuba. Eu era responsável pela parte comercial da construtora e eu levava sempre um senhor Gonçalves, que era crente. E eu, por algum motivo que hoje eu entendo, eu sempre judiava do Gonçalves. Tipo, eu solteiro, eu ia buscar ele na casa dele, porque ele ia comigo, e nós tínhamos os plantões de venda, tal, aquela coisa toda. E eu falava, eu vou chegar
te pegou 8 horas da noite. Eu chegava às 10, 11 horas, porque eu mesmo que estava levando ele, eu que hospedava ele no hotel, cobria todos os custos. Então, era um homem do bem, tremendamente manso, mas sabia, tinha alguma coisa com que espiritualmente eu sentia, e hoje eu discerno isso no espírito, de como ele era tratado. E muitas vezes eu convidava a moça a falar, não, estou em jejum. Hoje eu entendo que tipo de jejum ele fazia. E um dia, nós descendo para Ubatuba, pela serra de Taubaté, que eu costumo falar que aquela serra foi projetada pelo diabo, porque é uma serra absolutamente perpendicular, são 16 quilômetros de serra horrorosa. E nós estávamos sendo juntos, eu dirigindo o Landau, que eu tinha novinho, o Gonçalves junto comigo. E de repente, à noite, chovendo, o Landau começa a ficar sem freio. E quando começa a ficar sem freio, foi um horror aquilo. Eu falo, Gonçalves, segura, porque eu vou botar o carro na contra a encosta, né, contra o barranco, e vai ser do teu lado. Então, aí fomos indo, e o carro descendo, e eu falo, segura, Gonçalves, segura, o negócio está feio. Porque não tinha freio, porque era tudo hidráulico, não tinha freio, a direção hidráulica estava dura e ainda chovendo. Mas conseguimos chegar lá embaixo, todo ralado o carro, e ele desce do carro e fala, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, obrigado pelo teu amor. E ele começa a orar, e ora, e ora, e ora, e ora. E de repente, ele fala, muito obrigado, Senhor. Se não fosse você, o Senhor, se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. E eu falo, Gonçalves, obrigado, Senhor, obrigado, Tony. Eu que estava dirigindo, eu que te trouxe aqui e tal, aquela coisa toda. Mas eu vi aí o quanto que eu era duro de coração e não estava vendo a graça do Senhor sobre minha vida. Mas naquela noite eu estava sentindo. E o Senhor me mostrou, lembra daquilo? Eu te livrei. Lembra daquilo? Eu te livrei. Eu te livrei, eu te livrei, eu te livrei. E eu fui vendo naquele minuto, como se fosse um flash, extremamente rápido, tudo aquilo que o Senhor tinha me amado, me curado, transformado e perdoado. E quando está encerrando a reunião, o tio Pepe, o Pedro Paulo Varela, conhecido assim carinhosamente por tio, ele chega e fala assim, alguém mais quer dar aqui um testemunho? E eu levantei a mão e falei, eu quero. A Fernanda, que muito doce, extremamente educada, cravou carinhosamente as unhas na minha perna e falou, Tony, você vai dar testemunho do quê? Pelo amor de Deus, você não vai falar dos sônicos agora. E aí eu fui lá na frente e falei exatamente tudo o que eu tinha sentido. Que eu tinha visto aquela senhora que parecia uma árvore de Natal, que o Papai Noel que tinha vindo, que tinha me falado, oi querido, que me deu um beijo, que eu achava que aquilo lá era um marketing de rede, mas que o Senhor tinha tocado meu coração e que me fez ver tudo aquilo que tinha acontecido. E a partir dessa noite, ao nós sairmos dessa reunião, nos sentimos com a Fernanda que Deus tinha tocado as nossas vidas. E aí nós começamos a andar em Cristo. Começamos a rever e ressignificar as nossas vidas. Nós vimos realmente a transformação do Senhor nas nossas vidas. Até o dia que uma pessoa nos conduz e nos apresenta ao pastor Chori, porque nós tínhamos já iniciado uma reunião em casa, porque a gente não entendia absolutamente nada da palavra. Nada, absolutamente nada, a tal ponto que um dia eu estava na casa da minha sogra, recém conhecendo o Senhor, e eu acordo de madrugada e falo assim, 2 Coríntios 1:9. E aí a Fernanda fala, o que aconteceu? Eu falei, não sei, Coríntios, para mim Coríntios era Coríntia. E aí, quando vou ver na palavra, fiel é Deus que te chamou para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. E aí nós fomos procurar dentro da UNEP alguém que pudesse, nessa associação, que nos pudesse treinar, que nos pudesse realmente equipar com a palavra. E nessas reuniões, que toda segunda-feira aconteciam em casa durante 5 anos, nós tivemos
50, 55 pessoas toda segunda-feira, eu conheço o pastor Chore. Aí nos integramos à Igreja Cristã do Morumbi, o que hoje é a Igreja Cristã do Morumbi, e a partir daí nós começamos a andar ministerialmente. Muitas coisas passaram. Moramos nos Estados Unidos há 26 anos, somos cidadãos americanos, firmes no Senhor, com filhos abençoados, num relacionamento familiar que o Senhor mostrou o poder que Ele tem. Passamos por muitas lutas, principalmente no Brasil, mas nós vimos aquilo que Deus nunca viu. Um homem ou uma mulher que Ele não possa, uma situação que Ele não possa transformar. E o Senhor depurou, o Senhor nos agraciou, o Senhor nos trouxe até aqui. E aqui estamos, há 41 anos casados, nossos filhos no Senhor, prosperando pela graça do Senhor, morando neste país abençoado. A Bruna mora na Nova Zelândia, num relacionamento tremendamente saudável. E nós vimos o que o Senhor é capaz de fazer na vida de alguém. Eu não sei qual que é o momento que você está passando. Eu não sei qual que é a tua aflição. Mas eu só gostaria de repetir rapidamente. Deus nunca viu alguém que Ele não possa amar. Seja qual for tua condição, em todas as áreas. Segundo, Deus nunca viu um doente que Ele não possa curar. Terceiro, Deus nunca viu nenhuma pessoa que Ele não possa perdoar. Ele nunca viu nenhuma situação que Ele não possa reverter. E por último, eu quero confirmar que Ele nunca viu um justo, um filho, um servo dele mendigar o pão. Então, o que aparentemente é uma falta, um desafio, uma luta que você esteja passando, você pode ter certeza, o Senhor não vai permitir que você mendigue o pão. Ele vai prover, porque Deus é provedor. E eu poderia ficar aqui muito tempo te contando as coisas maravilhosas que o Senhor fez na nossa vida, seja no ministério, seja no crescimento familiar, seja no crescimento pessoal, na importância de descobrir que mais importante você ser, depois fazer, depois ter. E eu deixo aqui esse pequeno testemunho e te convido que neste momento você coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, se você puder repetir comigo, eu te agradeço. Senhor, eu abro meu coração para Ti. Eu quero que o Senhor venha com poder sobre minha vida. Que o Senhor me ame, como esse servo Teu está falando. Que o Senhor me perdoe todos os meus pecados. Que o Senhor cure as minhas feridas, seja da alma ou física. Que o Senhor transforme esta situação, que o Senhor nunca permita que eu tenha que mendigar o pão, porque o Senhor é um Deus provedor. E o pão não necessariamente é físico. Mendigar o pão espiritual, o pão emocional, que o Senhor seja o supridor. E entregue realmente sua vida para o Senhor. Que Deus te abençoe e espero que esta semente fique no teu coração e germine para que você possa compartilhá-la com muitas pessoas. Eu abençoo você, a tua família e tudo que você fizer, em nome de Jesus.